começar te fazendo uma pergunta para você que é pai e mãe. Qual é o maior medo que os nossos pais têm? Qual é o maior medo que os nossos pais têm? Prestem atenção na palavra agora, que ela é digna. Qual é o maior medo que um pai e uma mãe têm? Ele tem vários medos. Ele tem medo de ficar doente. Ele tem medo de morrer e deixar um filho. Ele tem medo de hoje, principalmente hoje, de perder o emprego. Ele tem medo, muitas vezes, do final do mês. Por quê, pastora? Porque aqueles que são aposentados, essa aposentadoria não dá. Eu sei, porque hoje eu sou aposentada. Eu vivo somente da aposentadoria. E eu sei o que é hoje ser aposentado. Eu sei. Então, hoje, um pai, uma mãe, ele tem muito medo. Medo de ficar doente. Medo de deixar um filho. Vocês estão me entendendo? Então, isso é muito sério, gente. Qual é o cuidado que nós, filhos, temos tido com os nossos pais? Porque a palavra do Senhor diz, honra teu pai e tua mãe. Eu estava estudando, gente, lá no Velho Testamento, se um filho respondesse a um pai, se um filho machucasse um pai, se um filho ferisse a um pai, eu não sei se você sabia disso, ele morria. Na lei de Moisés, ele morreria. Então, pastora, só está dizendo o quê? Que um pai e uma mãe, diante de Deus, é sagrado. Eu estava estudando sobre a oferta de Corbã, quando, vamos supor, eu tenho terras, e eu chego lá no Santo Templo, no Mikdash, e eu consagraria, vamos supor, eu chego diante do altar, e eu consagro aquelas terras, aqueles terrenos, ao Senhor. Eu faço um voto, a oferta de Corbã. E eu digo assim, olha, sacerdote, essas terras aqui, a partir de agora, é do Santo Templo, é sagrada. Então, quando a pessoa fazia isso, a pessoa não poderia nem vender, nem ceder, nada mais. Mas e se um pai e uma mãe passasse uma necessidade, chegasse num momento gravíssimo de desespero, o que fazer? Eles poderiam usar, esse voto poderia se reverter para cuidar desse pai e dessa mãe. Era a única forma. Só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Porque a gente tem que começar a se perguntar hoje. Por que que muitos filhos não têm saúde? Por que que muitos filhos não têm paz? Por que que muitos filhos não têm prosperidade? Eu fui pastor 40 anos, irmãos. Eu vi e eu ouvi de tudo um pouco. Eu vi filhos que roubaram os pais. Eu vi filhos que batiam nos pais. Eu vi filhos que torturavam os pais. Eu vi filhos que jogavam comida na cara dos pais. Eu cheguei até a ver um filho que abusava da própria mãe. Então, gente, hoje nós estamos vendo filhos tirando a vida, tentando tirar a vida dos próprios pais. Lutando para acabar com a vida dos próprios pais, porque existe um alto seguro de vida ali, não é verdade? Então, fica aí a minha pergunta para mim e para você. Uma coisa que eu quero te ensinar com amor.
com amor. O que um filho é para um pai e para uma mãe, os seus filhos serão amanhã para você. Reverso. Um filho que honra pai e mãe, mas de verdade, que cuida de um pai e de uma mãe, de verdade, que no final do mês pega o seu dinheiro, que sempre foi arrimo de família, e chega ali e cuida daquele pai e daquela mãe, que nunca deixou um pai e uma mãe passar necessidade. Essa pessoa será muito abençoada na vida. Além de Deus cuidar de você, Deus vai cuidar dos seus filhos e você vai cuidar da casa dos filhos dos seus filhos. É isso que eu queria dizer ontem e não disse. Eu deixei para dizer hoje. A senhora está dizendo que diante de Deus, o teu pai e a tua mãe são sagrados. Pastora, mas e se um pai e uma mãe pecar contra mim? A prestação de contas não é nada leve. Isso é fato. Porque os filhos são herança do Senhor, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou deixar só respondida essa indagação, porque existem pais e pais. Vocês estão me entendendo? Se quando uma pessoa fazia uma oferta de corbã, uma oferta ao Senhor, fazia-se um voto ao Senhor, ela poderia quebrar numa necessidade extrema de penúria de seus pais. Tanto que Jesus, presta atenção lá em Marcos, acho que 7, quando ele corrige fariseus, que quebravam a palavra, que adulteravam a palavra em nome de uma falsa religiosidade. Que diziam para os seus pais, suas mães, que eles eram a oferta, que eles eram mais importantes. Eles não eram. Deus nunca, gente, presta atenção nisso. Deus nunca diz, esse filho é mais importante para mim, aos meus olhos, que esse pai e essa mãe. Exceto em casos gravíssimos, que é com ele isso, não é comigo. Não é com a palavra, não é com a gente aqui. Eu estou falando de pais de verdade. Deus sempre ficará a favor deles. Você responde para o teu pai e eu também? Eu já, muito. Pode parar hoje. Você usa palavras de brincadeira e de zombaria com o teu pai e com a tua mãe? E eu também? Pode parar hoje. Você tem coragem de comer um pedaço de carne dentro da sua casa, sabendo que teu pai e tua mãe estão comendo ovo? Pode parar hoje. Você tem coragem de chegar para o teu pai e para tua mãe e dizer, ô velho, ô careta, ô careca, ô mentiroso, ô mentirosa? Pare agora. Eu não gosto do senhor, eu não gosto da senhora. Não vejo a hora de me ver livre daqui, dessa casa. Esse atraso de vida para mim e para você, filho, filha amada. Os seus milagres estão indo embora e você não percebeu. Estão indo embora, lá para trás, estão indo embora. Eu não ouço mais meu pai e minha mãe, pastora. Eles estão velhos, ultrapassados. Eu vou ouvir a minha galera. Mesmo que eles estejam errados. Mesmo que eles não estejam certos. Mesmo que eles sejam velhinhos. Mesmo que o conhecimento e o estudo que você tem, eles não tiveram, e eu também, eles estejam ultrapassados. Eles precisam ser ouvidos e respeitados, diz o Senhor.
Se eu estou dizendo para vocês que na lei de Moisés, graças a Deus que Moisés não está aqui. Graças a Deus que hoje nós estamos na graça. Porque se nós estivéssemos na lei, vocês não têm condição, vocês não têm noção da quantidade de filhos. Nós poderíamos estar mortos. Mas, pastora, hoje a gente não morre mais. A gente morre sim. É que a gente não parou para perceber. A gente morre que a nossa saúde vai morrendo, nosso lado emocional vai morrendo, o nosso coração vai morrendo, a nossa sensibilidade vai morrendo, a nossa alegria vai morrendo, a nossa esperança vai morrendo, a vida material vai morrendo. Não sei se você sabe, mas na Bíblia, quando um homem casa com uma mulher, ele casa com os pais dela também. Quando você chega em Israel, você vê os filhos cuidando dos pais. E é até a morte. Olha, meu pai e minha mãe, o senhor é um estorvo para mim. O senhor é um estorvo para mim. Hoje a menina casa e fala pro marido, na casa da tua mãe você não vai ajudar. Mas foi aquela mulher que deu a luz para o homem da sua vida. Mas foi aquela mulher e aquele homem que prepararam aquele homem para você, aquela mulher para você. O que é mais fácil? A gente se sacrificar e cuidar de um pai e de uma mãe? Ou é mais fácil pagar um asilo? Ou um asilo do governo? São mais de 31 milhões de pessoas idosas no Brasil. Muitas jogadas num asilo que nenhum filho vai visitar. Que não tem carinho. Uma parte de classe média alta apanhando nas mãos de cuidadores. Não todos. Existem cuidadores excepcionais. Não vamos generalizar nada aqui nem ninguém. Quando eu disse para vocês que se eu tenho um filho, eu sei como ele sai da minha casa e volta, eu saberia como ele chega de uma creche, de uma escola, eu tenho que saber como está o corpo de minha mãe. Os pais nos ensinam, nos educam, nos sustentam, nos estudam e nem estudaram. Nos diplomaram e nem diploma tem. E muitas vezes nós temos vergonha de levá-los a algum lugar ou se assentar diante de alguns, porque o seu português talvez seja nós vem, nós vai, nós volta, nós sobe para riba. Mas eles nunca tiveram vergonha de nós. Muitas vezes eles começam a perder a memória e a gente não percebe. Eles começam a tremer e a gente não percebe. Aquela lucidez vai embora, aquela capacidade vai embora, aquele vigor vai embora. É melhor jogar fora, pastora. Estude a Bíblia. Eu e você, antes que seja tarde. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas diante de Deus. Ai, pastora, eu quero que a senhora pregue para mim um Deus de amor, um Deus que cura, que liberta, que prospera, até que enriquece. Foi para isso que eu vim aqui hoje.
mas Ele também gosta das coisas certas. Ele também é amor, mas Ele também é justiça. Na hora da prestação de contas, é com o juiz. Ver Jesus como juiz é para quem não tem culpa no cartório. Antes que alguém me responda, me pergunte, até quando você se casa, que a Bíblia diz que você deixa a casa de teu pai e de tua mãe e se une à sua esposa e serão os dois uma só carne. Mas ela não diz lá que é para você deixar de cuidar de teu pai e de tua mãe. Ela não falou isso. Ela não falou isso. Eu conheço pessoas que tudo que elas passam na vida, elas vencem. Um dia eu falei para Deus sobre algumas delas. Senhor, tudo que essas pessoas passam na vida, elas vencem. Aí o Senhor disse para mim, olha para o filho que eles são. Eu nunca mais me esqueci disso. Nunca mais me esqueci disso. Pastor, e se eu não fui um bom filho, uma boa filha, eu menti, eu fiz coisa errada, eu desobedeci, eu fiz o que quis, o que eu faço? Volta até teu pai e tua mãe. Peça perdão e diga para eles, e põe as mãos sobre a minha cabeça. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz um dia. Aqui não tem Mulher Maravilha. Pastora, mas se meu pai e minha mãe não estão mais vivos? Eu atendi vários casos. Chegou uma pessoa lá e falou para mim que tinha sonhado comigo. E ali ela confessou os pecados dela, e eu orei junto com ela, quebrei todo aquele mal na vida dela, e a vida dela começou a prosperar. Você procura um líder de verdade, que você dobra o joelho, arrependido de verdade. Tem que ser de verdade. Se os pais não estão mais vivos, ou alguém que ficou no lugar deles. Quando o pai ou uma mãe morre, gente, quem fica no lugar deles, pastora? O irmão mais velho, o primogênito da casa. É por isso que hoje eu tenho todo o respeito com a minha irmã mais velha aqui. Porque eu sei que se um dia Deus levar minha mãe, é ela que eu respondo nessa terra. Porque nós estamos num momento que não se obedece mais o irmão mais velho, não se une, não ouve. Nós precisamos honrar os irmãos mais velhos. Faça isso, em nome de Jesus. Quando você chega e fala, benção mãe, benção pai, que você beija uma mão, que você dá um abraço nele, que você dá um beijo, que ele te dá um beijo, você está recebendo uma bênção do céu, meu filho, minha filha. Sua bênção, minha mãe. Deus te abençoe, filha. Você tem um tempo para ouvir isso nessa terra presencial. Mas você tem que alicerçar isso, enraizar isso na sua vida. Porque quando ela disser assim, eu te abençoo, filho, eu te abençoo, filha, seja pai ou mãe, quando eles não estiverem aqui, que você passar por uma luta e eu também, o céu vai se lembrar que um dia alguém disse, Deus, proteja eles, Senhor, salva eles. Como aquela mãe que orou anos e anos e anos para o filho deixar a bebida, as drogas, o mau caminho. Ele passava pelo vale da sombra da morte todo dia. Quando foi um dia, ele voltou para casa e a mãe já tinha ido embora. Para onde ele foi chorar, pastora? Ele foi chorar no quarto de mãe. Ainda estava intacto. Fazia poucos dias, pouco tempo.
Ele dobrou o joelho aonde mamãe dobrava o joelho. Ela dobrou tanto o joelho dela que ficou a marca naquele assoalho dos joelhos dela. Quando ele dobrou os joelhos, ele se converteu ao Senhor Jesus. Foi para uma igreja e a vida dele foi mudada. Pastora, minha mãe não tem a mesma fé, a mesma crença que eu. O que eu faço por ela? O que eu faço pelo meu pai? Orem por eles e ofertem pela vida deles, oferta de corbã. Chega no altar, se você não quiser fazer isso nesse ministério, você chega no altar e entrega a oferta da idade deles. Deus muda, gente, as pessoas através do nosso amor e também da nossa oferta. Foi isso que eu fiz pela minha família todinha, durante muitos anos. Não foi um ano, não, 2, 3, não. Muitos anos. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida daquele pai, daquela mãe. Mas mesmo você sendo conhecedor da palavra, sendo pastor, pastora, sacerdote, líder religioso, empresário, professor, inspetor, juiz, Deus não me dá o direito, Deus não te dá o direito de desobedecer nosso pai e nossa mãe nessa terra. Porque eles representam a pessoa de Deus dentro da tua casa. Ninguém pode dizer, pastora, eu obedeço a Deus, se não obedece pai e mãe. Eu respeito a Deus, se desrespeita pai e mãe. Eu adoro a Deus, se menospreza pai e mãe. Tudo isso que eu estou falando com vocês, gente, é experiência própria. Deus trabalhou na minha vida, me ensinou e tem me ensinado isso. Eu já vi tantos filhos gritando no caixão. Achei isso tão feio, tão pequeno, me perdoa a franqueza, tão baixo. Eu já vi filhos desmaiando no caixão. Eu já vi filhos chegando diante da cova. Leva eu, Deus, leva eu. Ele não, ela não. A gente não precisa nada disso. Se hoje a gente aceitar o tratar de Deus na minha vida e talvez na tua, filho, filha. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Pergunte para uma mãe se o filho dela é bandido. Pergunta. Pergunta para ela se ela deixa de amar o bandido, o estuprador, o assassino. Pergunta. O psicopata. Pergunta. Pergunta para uma mãe se ela deixa de fazer uma visita para um filho ou para uma filha que está preso. Pergunta. Um pai e uma mãe cria 7, 8. 8 não cuida de um pai e uma mãe? Para terminar, não cuida de teu pai e tua mãe, mandando neles. Deus me ensinou isso na madrugada. Cuide dela, sem ela perceber que hoje você sabe mais que ela, que hoje você tem mais saúde que ela, que hoje você está mais lúcida que ela, que hoje você pode ter amanhã mais dinheiro que ela, mais saúde, mais disposição. Você tem que cuidar dela como filho. Cuidado com a altura de voz
com o teu pai e com a tua mãe. Lembra, Deus está ali no meio, vendo e ouvindo. Cuide, cuide, cuide. Quando Deus tratou comigo, tem tratado comigo, eu tomei algumas atitudes na minha vida. Pastora, minha mãe tem uma ótima aposentadoria, mas ela gasta tudo. Tenha paciência. Não bata a boca com ela. Acabou o dinheiro dela? Você tem dinheiro? Vai lá e compra o que ela quer. Amanhã você vai ter o que você quer. Ela ajuda os filhos, pastor, ela fica sem dinheiro. Será que a sua mãe é como a minha? Não interessa. Vai lá na poupança, tira um pouquinho. Mãe, tá aqui o dinheiro pra senhora. Mãe, tá aqui a comprinha que a senhora tá precisando, mãe. Eu sou arrimo de família desde os 10 anos de idade. Eu cuido de um, cuido de outro, cuido um pouquinho daqui, cuido um pouquinho de lá. Porque eu sei a recompensa que isso tem. Quem prega evangelho, primeiro faz favor de pregar dentro de casa. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. Eu tenho um modo de pensar que antes de pregar é preciso viver. Antes de ter, é preciso ser. Vocês me entendem, meus amores? A palavra é essa: honra teu pai e tua mãe. Você vai viver muito nessa terra. E terra é prosperidade. Você vai ser muito abençoado, muito próspero. Em nome de Jesus, você pode passar pelo que você tiver que passar. Mas quando você tem bênção de pai e mãe, outra coisa, não deixa uma lágrima do teu pai e da tua mãe cair aqui por você, não. Impede, levanta ela, tira ela, transforma em beijo e abraço, e arrependimento, e pedido de perdão, eu e você. Uma lágrima de pai e mãe é um balde de lágrimas, é um rio de Piracicaba na minha vida e na tua. Lembra daquela música? O rio de Piracicaba baixou Caraguá pra fora. Não deixa a tua vida virar um rio de Piracicaba, não, filho. Deixa não. Você é inteligente, você é bonito, você é bonito do Pai. Primeiro, essa palavra tem que falar comigo e contigo. Se ela falar, vamos compartilhar pelo menos 3 vezes ao dia, tá bom?